Uma cidade inteira em transe. Milhares de vozes gritando a mesma frase por 2 horas sem parar. No centro do caos, um homem marcado para morrer. O crime? Pregar uma verdade que estava destruindo a economia de uma das maiores metrópoles do mundo antigo. Bem-vindo ao dia em que a fé de Paulo colidiu com o império do dinheiro em Éfeso. Prepare-se. Você está prestes a entrar em dias de lutas e de provas. O céu sobre Éfeso parecia mais pesado naquela estação do ano. As ruas da cidade transbordavam de peregrinos vindos de todas as partes da Ásia. Homens e mulheres carregando imagens da grande Diana, comerciantes exaltando os prodígios da deusa, sacerdotes vestidos com luxo, músicas ecoando pelos corredores de mármore e uma atmosfera de celebração que escondia um medo silencioso crescendo no coração dos líderes pagãos. Enquanto a cidade inteira se preparava para honrar aquela que chamavam de Senhora da Ásia, outro movimento avançava em silêncio pelas casas, vielas e oficinas. Não vinha acompanhado de ouro, procissões ou incenso. Vinha através da voz cansada, porém firme, de um homem perseguido, mas cheio do Espírito de Deus. Havia mais de 3 anos que Paulo caminhava por aquelas ruas. 3 anos ensinando, chorando, corrigindo, encorajando e anunciando que existia um único Deus verdadeiro, que fez o céu e a terra e o mar, e tudo quanto há neles. E agora os efeitos daquela mensagem não podiam mais ser escondidos. A escola de Tirano havia se tornado um ponto de luz em meio à escuridão espiritual de Éfeso. Judeus e gentios ouviam as Escrituras sendo abertas diante deles como nunca antes. Homens acostumados a viver dominados pelo medo dos espíritos abandonavam seus livros de magia. Famílias inteiras começavam a orar ao Deus vivo. O nome de Jesus já não era sussurrado apenas em segredo, ele começava a ecoar pela província inteira. E exatamente por isso o ódio também crescia. Porque toda vez que a verdade avança, ela ameaça aquilo que durante anos sustentou o orgulho, o lucro e a cegueira dos homens. Paulo sentia no coração que um novo caminho o aguardava. Depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma. Atos 19, 21. Mas antes que seus pés deixassem Éfeso, a cidade mergulharia numa das maiores explosões de ira já enfrentadas pelos seguidores de Cristo. Os discípulos percebiam a tensão aumentando a cada dia. Enquanto as multidões caminhavam em direção ao templo de Diana, tomadas pela euforia da festividade anual, os cristãos eram vistos como estranhos, traidores da tradição e inimigos da prosperidade da cidade. As palavras cruéis vinham de todos os lados. Risos atravessavam as ruas quando os crentes passavam. Alguns eram empurrados, outros ouviam ameaças sussurradas perto das portas de suas casas. Havia momentos em que o silêncio pesava mais do que os insultos, mas ainda assim, eles permaneciam firmes. Porque depois de conhecer a verdade, voltar para a escuridão parecia impossível. O problema é que o evangelho não estava abalando apenas a religião pagã, estava mexendo diretamente no coração econômico de Éfeso. Durante anos, artesãos enriqueceram fabricando nichos de prata da deusa Diana. Pequenas imagens do templo eram vendidas para viajantes de todas as partes do mundo. Era um comércio poderoso, lucrativo e protegido pelo orgulho religioso da cidade. Mas agora as vendas diminuíam, as pessoas começavam a questionar os ídolos feitos por mãos humanas. Muitos já não conseguiam olhar para aquelas imagens sem lembrar das palavras de Paulo dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. E quando a verdade ameaça o lucro, homens endurecidos revelam rapidamente quem realmente adoram. Não era apenas Diana que estava em perigo, era o dinheiro, era o poder, era o controle sobre uma multidão acostumada a obedecer sem pensar. E foi nesse ambiente inflamado que Demétrio decidiu agir. Sua voz carregava indignação, mas por trás dela existia medo, um medo profundo de perder aquilo que sustentava sua influência. Reunindo os artífices, ele começou a alimentar a revolta coletiva, transformando insegurança em fúria e orgulho religioso em combustível para a violência. O salão ficou tomado por murmúrios nervosos, enquanto Demétrio erguia sua voz diante dos homens que dependiam daquele comércio para sobreviver.
"Varões, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade", declarou ele olhando para cada rosto como quem desperta soldados para uma guerra. Então continuou: "E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos." Atos 19, 25, 26. As palavras caíram sobre a multidão como faíscas em palha seca. O ambiente se transformou rapidamente. O medo se tornou ira. O orgulho religioso se tornou histeria coletiva. E o nome de Paulo passou a ser pronunciado como uma ameaça contra toda a cidade. Demétrio percebeu que havia conquistado o coração da multidão e então lançou o golpe final. Não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada. Bastou isso. Homens começaram a gritar, levantar os braços e repetir em coro: "Grande é a Diana dos Efésios." Atos 19, 28. O clamor atravessou as ruas de Éfeso como uma onda de violência. Pessoas saíam de suas casas sem entender completamente o motivo da revolta, mas eram rapidamente engolidas pela multidão enfurecida. Porque multidões raramente precisam de verdade para se mover. Elas precisam apenas de emoção. E naquele dia, a emoção dominante era o ódio. O nome de Paulo corria de boca em boca enquanto grupos avançavam pelas ruas tentando encontrá-lo. A cidade inteira parecia fora de controle. Mas enquanto homens se organizavam para destruir, o céu permanecia atento. Deus ainda guardava seu servo. Ainda não havia chegado o tempo do sacrifício final. A multidão avançava pelas ruas de Éfeso como uma tempestade fora de controle. Vozes se misturavam em gritos violentos, passos ecoavam apressados pelas pedras da cidade, e a raiva coletiva parecia crescer a cada instante. Não encontrando Paulo, a turba agarrou Gaio e Aristarco, companheiros do apóstolo na viagem, homens conhecidos entre os discípulos, e os arrastaram à força em direção ao teatro. O lugar, gigantesco e tomado por milhares de pessoas, transformou-se em um cenário de caos absoluto. Os gritos eram tão intensos que quase sufocavam qualquer tentativa de diálogo. Alguns clamavam por vingança, outros repetiam o nome de Diana como um mantra de guerra. Muitos sequer sabiam por que estavam ali, apenas seguiam o fluxo da multidão, dominados pela emoção do momento. Quando a notícia chegou até Paulo, seu coração queimou imediatamente por seus irmãos. Sem pensar na própria segurança, levantou-se decidido a entrar no teatro. Ele sabia o que poderia acontecer, sabia que aquele povo estava tomado pelo ódio. Ainda assim, a ideia de permanecer escondido enquanto seus amigos enfrentavam sozinhos a fúria da multidão lhe parecia insuportável. Mas os discípulos o impediram, seguraram-no com insistência, quase suplicando para que não se entregasse à morte. Havia algo profundamente humano naquele momento. Paulo não era movido por instinto de sobrevivência. Seu primeiro pensamento era proteger os outros, ainda que isso lhe custasse a própria vida. Porém, Deus ainda tinha planos para seu servo, e até mesmo homens influentes da Ásia, autoridades que haviam aprendido a respeitar Paulo, enviaram mensagens urgentes pedindo que ele não se apresentasse no teatro. O céu estava fechando portas que a coragem impulsiva tentava abrir, porque nem toda batalha deve ser enfrentada no calor da emoção. Algumas vitórias vêm justamente pela obediência silenciosa. Dentro do teatro, o tumulto se tornava cada vez mais irracional. Uns clamavam de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento era confuso, e os mais deles não sabiam por que causa se tinham ajuntado. Atos 19, 32. Aquelas palavras revelavam algo assustador sobre o coração humano. Uma multidão pode ser facilmente conduzida pela ira, mesmo sem compreender a verdade. Bastava um inimigo em comum, bastava alguém para alimentar o medo coletivo. E naquele dia, Paulo havia se tornado o alvo perfeito. Os judeus da cidade, percebendo o perigo crescente, ficaram desesperados para se desvincular do apóstolo diante do povo. Empurraram então Alexandre para falar em público, tentando demonstrar que eles não apoiavam a mensagem cristã. Alexandre era habilidoso com palavras, um homem inteligente, acostumado a influenciar pessoas. Talvez acreditasse que conseguiria controlar a situação. Talvez imaginasse que sua eloquência seria suficiente para apaziguar a multidão. Mas a massa enfurecida não queria ouvir razões.
Quando perceberam que era judeu, começaram a gritar ainda mais alto, sufocando completamente sua voz. Grande é Diana dos Efésios! O coro se repetia sem parar, como um rugido interminável atravessando o teatro. Minutos viraram horas, e por quase 2 horas inteiras, aquele clamor ecoou entre as pedras da cidade. Era o retrato de um mundo dominado pela cegueira espiritual. Homens criados à imagem de Deus, gritando desesperadamente em defesa de ídolos incapazes de ouvir, falar ou salvar. Enquanto isso, os discípulos observavam tudo com o coração apertado, sem saber em qual momento a violência explodiria de vez. O ar parecia pesado. Cada segundo carregava a sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer. Mas mesmo no meio da confusão mais intensa, Deus continuava no controle de cada detalhe invisível. Então, quando o cansaço finalmente começou a silenciar a multidão, o escrivão da cidade levantou-se diante do povo. Sua presença trouxe um breve momento de ordem em meio ao caos. Com a autoridade firme, ele apelou não à emoção, mas à razão. Varões efésios, disse ele, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana? Atos 19:35. O homem conhecia exatamente o orgulho daquela cidade. Primeiro alimentou o sentimento de segurança do povo, para então desmontar lentamente a loucura do tumulto. Lembrou que Paulo e seus companheiros não haviam profanado o templo nem blasfemado publicamente contra Diana. Se existia alguma acusação, havia tribunais e procônsules para julgá-la legalmente. E então pronunciou palavras que fizeram muitos estremecer. Até corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição. Atos 19:40. Naquele instante, o medo mudou de direção. A mesma multidão que há pouco gritava cheia de coragem, começou a perceber o risco de provocar a ira de Roma. Pouco a pouco os ânimos se desfizeram. O barulho foi diminuindo. Os grupos começaram a se dispersar. E aquilo que parecia caminhar para um massacre terminou em silêncio. Não porque os homens se tornaram bons de repente, mas porque Deus levantou alguém inesperado para proteger seu servo. Mais tarde, Paulo refletiria profundamente sobre aquele dia. Seu coração se encheu de gratidão. O Senhor havia preservado sua vida mais uma vez. E, acima de tudo, o Evangelho não havia sido desonrado diante da cidade. Porque quando Deus sustenta sua obra, nem o ódio das multidões, nem o poder econômico, nem a superstição conseguem impedir aquilo que o céu decidiu realizar. O silêncio que tomou Éfeso depois do tumulto parecia estranho. As ruas que poucas horas antes haviam sido dominadas por gritos, agora carregavam apenas o eco distante da tensão que ainda permanecia no coração dos discípulos. Muitos deles continuavam abalados. Alguns olhavam para Paulo como quem teme vê-lo partir pela última vez. Outros ainda tentavam compreender como haviam escapado vivos daquela explosão de violência. Mas Paulo sabia que não podia permanecer. Havia chegado o momento de seguir adiante. E depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia. Atos 21. Não houve grande cerimônia. Não houve discursos triunfantes, apenas abraços demorados, olhares carregados de afeto e aquela dor silenciosa que nasce quando homens unidos pelo sofrimento entendem que talvez não se reencontrem mais nesta terra. Paulo caminhava levando consigo Tíquico e Trófimo, irmãos fiéis que haviam testemunhado de perto suas lágrimas, suas lutas e o peso constante que carregava pela causa de Cristo. Enquanto deixava Éfeso para trás, o apóstolo não contemplava uma cidade onde apenas pregara sermões. Ele enxergava rostos, convertidos que abandonaram a feitiçaria, famílias restauradas pelo Evangelho, homens antes dominados pela idolatria, agora ajoelhados em oração ao Deus vivo. Mas também enxergava cicatrizes, oposição contínua, acusações falsas, perseguições incessantes. Durante anos, Paulo havia derramado sua vida naquela cidade sem reservas, pregando em público, entrando de casa em casa, chorando com os que choravam, advertindo com firmeza, consolando com mansidão.
E mesmo depois de tudo isso, ele sabia que a batalha espiritual sobre aquela igreja estava longe de terminar. Poucos homens carregaram um peso espiritual tão intenso quanto Paulo. Enquanto viajava pelas estradas da Macedônia e da Grécia, não era apenas o cansaço físico que consumia suas forças. Era o peso invisível das igrejas espalhadas pelo mundo gentílico. Cada notícia de divisão, apostasia ou esfriamento espiritual atravessava seu coração como uma lâmina. Ele sabia que muitos dos recém-convertidos estavam cercados por perseguição, tentações e falsos ensinos. E em inúmeras noites, enquanto outros dormiam, Paulo permanecia acordado em oração, clamando a Deus pelas igrejas que havia ajudado a plantar. Quantas vezes suas mãos cansadas escreveram cartas de advertência banhadas em lágrimas? Quantas vezes precisou corrigir irmãos amados sem saber se seria compreendido? Havia momentos em que o inimigo sussurrava silenciosamente que todo aquele sofrimento talvez tivesse sido em vão, mas Paulo continuava, porque sua motivação nunca foi reconhecimento humano. Ele não caminhava sustentado pela aprovação das multidões. Pelo contrário, muitas vezes foi difamado, injuriado, tratado como a escória de todos. 1 Coríntios 4:13. Sofreu açoites que rasgaram suas costas, prisões frias e escuras, fome, sede, naufrágios, traições, perigos nas cidades e nos desertos. E talvez uma das dores mais profundas tenha vindo justamente daqueles que um dia caminharam ao seu lado e depois o abandonaram. Ainda assim, ele não recuava, porque existia algo maior queimando dentro de sua alma, algo que nem a dor, nem o medo, nem a solidão conseguiam apagar. Paulo havia encontrado em Cristo um tesouro pelo qual valia a pena perder absolutamente tudo. Houve momentos em que até mesmo o destemido apóstolo quase desfaleceu. O acúmulo de perseguições, a pressão constante e a deserção de alguns amigos produziam feridas silenciosas que ninguém conseguia enxergar completamente. Afinal, homens usados por Deus também sentem o peso da tristeza, também lutam contra o desânimo, também enfrentam noites onde o silêncio parece esmagador. Mas sempre que Paulo se aproximava do limite de suas forças, sua mente voltava ao Calvário. Ele se lembrava do Filho de Deus caminhando sozinho sob o peso da cruz. Lembrava-se das feridas abertas, do sangue derramado, da humilhação suportada em silêncio. E então toda a comparação desaparecia, porque Paulo entendia que nunca sofreria por Cristo mais do que Cristo sofreu por ele. Essa certeza reacendia sua coragem. Então ele prosseguia outra vez pelas estradas empoeiradas do mundo antigo, anunciando o nome de Jesus como um homem que já havia entregado completamente sua própria vida ao céu. Ele sabia que estava seguindo uma trilha marcada por sangue muito antes de seus próprios passos alcançarem aquele caminho. E no íntimo de sua alma existia apenas um desejo: permanecer fiel até o fim. Não buscava descanso nesta terra, não buscava riquezas, fama ou segurança. Seu coração ansiava pelo dia em que finalmente poderia depor sua armadura aos pés do Redentor. E enquanto esse dia não chegava, continuaria avançando, mesmo ferido, mesmo cansado, mesmo perseguido, porque homens que enxergaram a cruz de perto nunca mais conseguem viver apenas para si mesmos. Paulo não desistiu quando o teatro de Éfeso tremeu com gritos de ódio, porque ele sabia em quem tinha crido. E você? Que a história destes dias de lutas e provas fortaleça a sua caminhada hoje. Se essa mensagem tocou o seu coração ou te trouxe clareza, deixe o seu like e inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos dessa jornada épica de fé. Muito obrigado por caminhar conosco até aqui. Que Deus te fortaleça em cada prova. Até a próxima!